Saudar a todos, desejando que a graça seja multiplicada, ampliada, cada vez mais em nossas vidas. Amém? Esse é um ambiente gostoso, não é? Não tem só verde e branco, tem também vermelho, tá vendo? Vermelho, tem branco, tem teto, né? Parabéns, São Paulo. São Paulo também a cidade, tá certo? Fez aniversário ontem. Eu amo São Paulo, gente. Eu cheguei aqui, eu tinha 13 anos. Essa cidade acolheu minha família, deu oportunidade de trabalho para meus irmãos, meu pai. E essa cidade aqui, ela é maravilhosa. Apesar de não ser daqui, né, meu coração, nasci na Bahia, mas tenho dupla cidadania. Aliás, eu tenho mais tempo em São Paulo do que de Baiano. Mas não dá para negar as pistas da minha terra, que eu carrego até na minha fala. Mas é isso, gente. Graças a Deus por essa cidade. A gente precisa orar muito por São Paulo. É aqui que Deus nos colocou. Não fale mal de São Paulo. Fale bem. Né? É aqui que Deus nos colocou para a gente viver e fazer a diferença. Né, Paulo? Você está vendo? Não é daqui não, né? Você pode perguntar aqui, ó, quantos são de São Paulo? Nasceram aqui em São Paulo. Obrigado, paulistas, por nos apoiar. Quantos somos de fora? De outro país? Está vendo? Sem nós, vocês também iam estar na roça. Então, gente, só para descontrair um pouco. Nesse mês, nós temos falado de 4 grandes tesouros que Deus nos deu para vitalizar, para fortalecer a nossa fé. 4 recursos espirituais. Já começamos com oração, Bíblia, o Espírito Santo na semana passada. E hoje vamos falar sobre a igreja. 4 ferramentas para dar sustentabilidade à nossa fé. Assim como uma cadeira precisa de 4 pernas, Deus nos deu. Ninguém tem desculpa para não querer crescer na fé. Porque Deus nos disponibilizou 4 tesouros. E hoje vamos falar sobre a igreja. A verdadeira igreja de Jesus Cristo. Tem gente cansada da igreja. Mas de qual igreja? Tem pessoas que abandonam a comunidade. Dados do IBGE de 2017 dão conta que há mais de 4 milhões de evangélicos em 2017 que estão desigrejados. É gente pra caramba, 4 milhões. São 4 cidades do tamanho de Campinas. É gente. Antigamente, quando fazia-se pesquisa sobre a religião, qual é a sua religião? A pessoa falava, eu sou católico. Você frequenta a igreja? Não, eu sou católico não praticante. Não tinha evangélico não praticante. E atualmente tem. Vai fazer uma pesquisa, você é de qual religião? Eu sou evangélico. Qual a sua igreja? Eu não tenho denominação, eu não sigo nenhum. É um fato aí diferenciado que surgiu aí. Está crescendo cada vez mais o número dos sem igreja, dos desigrejados. Tem pessoas que deixam de frequentar uma comunidade, abandonam a igreja. Algumas pessoas foram muito machucadas por igrejas. Por causa de feridas, enganadas, participaram de escândalos. Foram saqueadas, exploradas financeiramente, machucadas por líderes, pastores, por membros desonestos. Numa das entrevistas que eu fiz para candidatos a membro da nossa igreja, um deles, um casal, que prestou serviço para um pastor, estava com um cheque de R$8 mil no bolso. E esse cheque está no bolso dele há mais de 10 anos atrás. Ele falou, te mostrar esse cheque de uma pessoa que me contratou e me deu um cheque sem fundos. A pessoa chateada por causa disso aí. Tem gente traumatizada por causa de assembleias, por causa de disciplinas que foram feitas sem amor. Pessoas foram humilhadas,
não tratadas biblicamente, mas humilhadas, exploradas. Pessoas decepcionadas, não com Deus, mas com as igrejas. Um outro tipo de pessoa saiu da igreja, da sua igreja, porque percebeu o falso ensino. Ele estava indo lá, cabeça bitolada, e você sabe, essas igrejas fazem a cabeça da pessoa. Aí ela começou a ler bons livros de teologia, começou a ouvir pela internet um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos, um Ricardo Agreste, um Armando Bispo, gente boa, que prega a pura e simples palavra, começou a perceber que estava no lugar errado. E aí, saiu. Gente, tem pessoas que não tem nem para onde ir, tem lugares no Brasil que não tem uma igreja boa. E por não ter uma igreja boa, tem gente que decide fazer o culto em casa. Porque não tem nem para onde ir. Saíram das suas igrejas. Mas há muitos lugares que a pessoa encontra uma igreja saudável, bíblica. Agora, tem outros motivos por que as pessoas saem da igreja. Muitos saem porque amaram o mundo, se esfriaram. Outros nunca se converteram de verdade. Outros se rebelaram. Foi tratado o pecado dela, foi confrontado, ela não aceitou, se rebelou, não quis saber, saiu. E tem gente que sai e vai para outro lugar, desconhecido, sendo que lá atrás deixa um histórico muito ruim de onde veio. Não se submeteram, fugiram, não trataram, pararam de atuar, renunciaram à sua igreja. O príncipe Harry e a Meghan renunciaram da nobreza, né? Tem gente que está renunciando também da igreja. Não quero mais saber. Eu achei esse post aqui bem interessante, né? Esse slide aqui. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. As pessoas vão te decepcionar. Pastores vão te decepcionar. Mas Jesus não. É por isso que o apóstolo Paulo, aliás, o autor de Hebreus, fala: olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não perca Jesus de vista. Ele nunca vai te desamparar, nem te desapontar. Homem, sim. Então, o meu propósito hoje é contribuir para nos desafiar a sermos cristãos militantes. Cristãos guerreiros. Cristãos que abraçam a causa. Cristãos que não simplesmente vestem a camisa, mas se entregam. Eu até preciso pedir para Deus para que eu me entregue agora. Que haja um apagamento aqui para Edgar. Mas que Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Senhor, o Senhor tem uma mensagem de fortalecimento. O Senhor tem para nós aqui um desafio de valorizar, de reconhecer a importância da igreja na nossa vida, de nos entregarmos à tua causa, assim como Jesus se entregou de modo tão intenso, tão convicto, a ponto de dar a vida pela igreja, porque o Senhor acredita na igreja, ela é tua. O Senhor pagou caro por ela, e o Senhor acredita, ela vai prevalecer. Senhor, que nada nos atrapalhe agora, que tão somente o Espírito do Senhor fale para nós, nos desafie a te servirmos, a dedicar muito mais do que temos dedicado nossa vida, nosso dom, nosso talento, nossos recursos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então, eu queria falar sobre essa pergunta aqui. O que é igreja? Igreja é prédio? Não. Igreja é lugar? Não. Igreja é gente, é povo de Deus. Nós, pessoas, somos a igreja. A igreja não é a alvenaria. Eu estava fazendo uma caminhada hoje à tarde, fui abordado por 3 moças da Igreja Universal,
Me pararam, estavam com umas fitinhas, falaram assim, a gente vai ter um encontro na sexta-feira com o bispo, como é que está a sua vida? Quais são os seus problemas? Aí eu falei, moça, é o bispo que vai estar lá, né, o bispo da Universal lá, o Macedo. Ela falou, ele vai estar lá. Eu falei, esse é meu medo. Aí ele falou, você está com medo do bispo? Eu falei, olha, moça. Aí, gente, dá vontade de falar tanta coisa nessa hora, né? Aí eu falei, aqui quando eu leio as Escrituras, eu vejo de um Jesus que nasceu tão pobre, numa manjedoura. Um Jesus que falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, dar vistas aos cegos e proclamar que se iniciou uma nova era, a era da graça. Quando eu vejo um Jesus que é humilde, que não explora, que não suga as pessoas, que não saqueia as pessoas, nesse sentido eu tenho medo disso. Porque está escrito lá em Atos, capítulo 7, que Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. Aquele templo de Salomão, que os discípulos olharam e falaram, olha, mestre, olha que templo majestoso, olha as pedras dessa construção. O mestre olhou para aquele templo e falou, não ficará pedra sobre pedra. Até para falar para nós que igreja é gente, só que os homens estão construindo catedrais caríssimos, num país como o Brasil, de tanta gente sofrendo, e essas catedrais milionárias. Aí as moças falam, qual é a sua religião? Eu falei, olha, não vem ao caso a igreja, o que importa é Jesus de Nazaré. E eu parabenizo vocês que estão se doando. Seria bom se todos os cristãos fossem tão engajados que abordassem as pessoas, não para ver o bispo, mas para ter um encontro com Jesus. Leiam a Bíblia e comparem o que vocês aprendem com a Bíblia. E aí me despedi delas, eu não sei porque estou contando isso para vocês. Estou dizendo, ainda tem gente que está lendo a Bíblia e não percebe o engano. Não percebe o engano. Acha que aprende assim e tem que ser assim. Você não consegue compreender as Escrituras e não questionar. Quando você quebra, eu falei, se vocês orarem e pedir discernimento, Deus vai dar discernimento para vocês. Então, a igreja, essa palavra igreja, vem de uma palavra no grego chamada eclesia. Ek é fora. Eclesia é chamados. Chamados para fora. Chamados para sair das nações. Chamados para sair das nações para seguir a Jesus. Esse é o sentido da palavra. Chamados para fora. É que antigamente, essa mesma palavra era usada para assembleia. Os gregos usavam a palavra igreja para assembleia. A diferença é que Jesus falou, eu edificarei a minha assembleia. Eu tirarei para fora das nações um povo diferenciado, um corpo chamado, que nós estamos parte, de igreja. Então, igreja é gente. Entendeu que igreja não é prédio? É gente. A gente pode até falar que aqui é a casa de Deus de maneira simbólica, mas não é. Olha como a língua às vezes nos confunde, né? A gente sai de casa, eu vou para a igreja. Teologicamente, não pode ser assim. Porque você é a igreja, como é que você vai? Você entendeu? Eu não estou dizendo que a gente não pode falar isso. A gente pode falar, mas você precisa entender que você é. Igreja não é o lugar onde você vai. Igreja é o lugar onde você está. Entendido? Mas há uma importância da igreja reunida. Que a gente vai ver daqui a pouco em Hebreus capítulo 10. Não abandoneis o vosso... Gente, quem lê a Bíblia aí? Não abandoneis o vosso
ajuntamento. Na outra tradução, não abandoneis a vossa congregação. Então, há uma importância de estarmos juntos, como estamos agora. Combinado, então? Eu achei legal essa definição de igreja aqui, olha. Vamos ler juntos? Uma igreja saudável é uma comunidade centrada na palavra, formada por pessoas nascidas de novo, em processo de transformação pelo Espírito Santo, que vivem para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Aí eu peguei carona ali e coloquei lá embaixo a missão da nossa igreja. Uma igreja saudável. Aliás, para uma sociedade doente, a gente precisa de uma igreja saudável. Porque, meus irmãos, quando a igreja adoece e fica igual ao mundo, ela perde a sua distinção. Você que está aqui, você não, depois que você se junta a uma comunidade, você não é mais independente. Se você fala assim, a igreja não tem nada a ver com a minha vida, você não pode participar da igreja. Porque a igreja até funciona como filtro na sua vida, põe limite na sua vida. É uma responsabilidade ser membro de uma igreja. Você que entra e sai aqui e tem uma vida na lama, pinta e borda, nós temos muito a ver com a sua vida. Te chamar para uma conversa, de te exortar. Uma pessoa que está vivendo em adultério, uma pessoa que está vivendo em mentira, uma pessoa que está vivendo em imoralidade, uma pessoa que está tendo um namoro imoral, com liberdade para namorada, que só casais têm, está vivendo em pecado, nós vamos abordar você. Se a gente souber, nós vamos abordar você. Porque não combina com o cristianismo, esse fingimento, essa enganação. Está enganando quem? Esse brincar de ser crente? O que é isso? Talvez você encontre uma igreja que não te questiona. Mas uma igreja verdadeira te chama para o confronto. E te encoraja também a um crescimento. Então é uma grande responsabilidade fazer parte da igreja. Qual é a importância da igreja na nossa vida? Qual a importância da igreja na nossa vida? Minha igreja, meu povo, minha história e meu futuro. Se eu pudesse ter mais tempo para falar para vocês aqui. Eu não vou seguir um padrão de uma mensagem convencional agora. Eu quero falar um pouco do que é a igreja na minha vida. O que a igreja representa para mim, Edgar. Mesmo que eu não fosse pastor. Eu me converti aos 17 anos. Eu fui me tornar, trabalhar como pastor, lá por volta dos 26 anos, por aí. Mas a igreja, para mim, era tão importante, fica até difícil eu falar sobre a nossa participação na igreja. Porque como é que a gente vai participar de algo? Porque a igreja não é fazer algo, não é ir a algum lugar. Igreja é ser, é estilo de vida, é pertencer, é estar dentro. Igreja é diferente de qualquer outra organização. Você vai a um clube, você recebe um manual dos seus direitos, dos seus deveres. Você vai, sei lá, a uma escola, a uma academia, você tem ali uma cartilha, o seu nome é cadastrado. Só que igreja, para começar, para você ser membro, você tem que nascer de novo. Pronto. Já começa por aí. Nasce de novo. E aí existe o batismo, que é o ritual de início. O batismo significa que você está sendo mergulhado no corpo e vive para esse corpo. Outro sentido do batismo, eu estou saindo da velha vida e estou entrando na nova. Eu estou morrendo para o mundo, quando eu entro na água, estou vivendo para Jesus. Então o batismo, você está dizendo para as pessoas que Deus mudou seu coração, que você é uma nova criatura. Isso é a linguagem simbólica do batismo. É um mergulho, não só na água, porque 1 Coríntios 12
Fala que Deus nos mergulhou no corpo. Fomos batizados no corpo. E a palavra batismo significa mergulhados no corpo. Esse corpo é a igreja. E é tão bonita a figura que fala que o Espírito foi dado de bebê para nós. É como se você bebe do Espírito e ainda você mergulha no Espírito. Que uma linda figura é essa. Você ama a igreja? Você tem vergonha da igreja? Não, pastor, eu amo a igreja. Eu não tenho vergonha da igreja. E por que você não foi batizado ainda? Não assume? De maneira pública? Seu pertencimento? Sua inclusão? Não estou dizendo que batismo salva. Não é batismo que salva. Creia no Senhor Jesus e será salvo. O batismo é um mandamento inicial, ponto de partida para se tornar discípulo. Ok? Então, continuando sobre isso, a igreja é uma extensão da nossa casa. Ou não é? Nós não cuidamos da nossa casa? Você gosta da sua casa limpinha? Cada um fazendo sua tarefa, as coisas no lugar. Se precisa pintar, você separa, guarda dinheiro, vai pintar um dia a sua casa, conserta um azulejo, uma porta que está mole lá, tem que arrumar, uma lâmpada para trocar. Isso é manutenção. A gente não cuida da nossa casa? E a comunidade nossa não precisa de cuidado? A gente está aqui tudo muito legal, tudo muito limpo, né? Ar-condicionado funcionando, pessoas trabalhando nos bastidores. Tem toda uma distribuição de tarefas para que isso aqui fique bem organizado. Tem pessoas trabalhando e durante a semana para hoje a gente está aqui de beleza. A gente está aqui curtindo serviço de outros. Ou seu também, né? Você também, de alguma maneira, deve ter participado. Nós cuidamos da nossa casa. Nós nos importamos com as pessoas da nossa casa. Nós vivemos na nossa casa. E a igreja não é a extensão da nossa família? Não deveríamos ter esse mesmo amor? Você já deve ter ouvido no mundo empresarial falar que muitas empresas gostariam que os seus funcionários tivessem a mentalidade de dono. Eu não sei se tiver algum empresário agora à noite, você gostaria que o empregado seu pensasse só no pagamento dele no final do mês? Cumprir apenas a carga horária e depois vai embora, está pouco se lixando com o progresso da empresa? Ou você queria que seu funcionário tivesse a mentalidade de dono? Quando se tem a mentalidade de dono, ele cuida como se fosse dele. Imagine um garçom. Se ele tiver a mentalidade que ele é dono do restaurante, ele vai atender bem o freguês, ele vai mostrar o cardápio, ele vai dar sugestões, vai tratar com carinho, vai fazer um agrado extra para o cliente, para que o cliente volte, porque ele vai agir assim, é como se fosse meu. E na verdade devia fazer isso mesmo, porque ele come, ele vive daquele trabalho. Agora aqui entre nós, quem é o dono da igreja? Jesus. Não é Jesus? Não é Deus? Cabeça da igreja? O dono? Por que eu não vou ter mentalidade de dono? Vou ter sim. É meu pai que é o dono. Tá ligado? Meu pai é o dono da igreja. Eu sou filho do dono. Eu me sinto importante, sabe? A igreja é do meu pai. Meu pai, isso aqui é do meu pai. Vocês são do meu pai. Jesus tinha essa mentalidade lá no templo de Jerusalém, quando a mãe e o pai foram lá. O menino tinha 12 anos, gente. E os pais falaram: Jesus, a gente estava preocupado com você, a gente saiu aqui do templo, você ficou aí. Chegaram lá, Jesus ficava conversando com os mestres. Aí Jesus fala para eles assim: vocês não sabiam que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Ah, gente, se cada um de nós tivesse uma mentalidade assim, eu vou cuidar da igreja, porque eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Eu sou herdeiro com Jesus. Eu fui visitar aí no final do ano a igreja de Alphaville. Gente, que igreja colossal. Eu fui visitar, aquela igreja lá deve ter 4 a 5 mil pessoas. É um galpão enorme, enorme, que eles compraram um galpão lá, e outros galpões para o departamento infantil, e dentro daquele salão lá enorme, você vê uma praça de alimentação, você vê salas
E as pessoas depois do culto, como se fosse uma sala de visita para conversar, aqueles um monte de banheiros, aquele show, aquela tela de LED de 14 metros de comprimento por 4 de altura, aquilo deve custar uma tela de LED, daquela uns 300 mil reais. Só a tela de LED. Que não precisa nem desse aqui, porque esse aqui a gente tem que trocar, né? Lá você faz toda semana um tema, e tudo muito lindo, muito bonito. Eu sentei na cadeira lá, senti a vontade assim, quase peço um café para mim ali, fiquei lá à vontade, olhando para tudo isso aqui, me sentindo dona, que é do meu pai. Está entendendo? Meu pai, esse povo aqui é tudo de meu pai, aquilo é tudo me pertence. Ai, que alegria. É nóis. Quando eu vou na Bahia, meu irmão mora num povoado e vai numa igreja pequenininha em Catulé, cidade da Bahia. Igreja antiga. Só tem idosos lá, porque os jovens vão crescendo, saem para a capital, ficam os idosos lá. Igreja pequenininha. Aquele povo ali, aquela senhorinha cantando aqueles hinos arrastados. Eu fico lá à vontade. É meu povo. São minhas tias, minhas irmãs da fé. É do meu pai aqui. Estou em casa. É gostoso demais, gente. Os negócios do nosso pai são muito grandes, estão espalhados internacionalmente. Nosso pai é dono de tudo. Não é verdade? Orgulho de fazer parte da igreja. Muito bem, meus irmãos. Para começar a fazer parte da igreja, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. É muito privilégio. Mas é muito privilégio você se tornar membro da família. E tem umas figuras lindas na Bíblia. Fala que a igreja compara-se com uma noiva, Efésios capítulo 5, a igreja é a noiva de Cristo. Também é chamado de rebanho, cada um de nós é ovelha, do Supremo Pastor, que é Jesus, também é chamado de rebanho. A igreja é chamada de corpo, onde cada um é importante. 1 Coríntios 12 fala do nariz, do olho, da boca, das mãos, dos pés, cada um é importante. Ninguém é mais do que ninguém. Na igreja de Jesus não tem nem diretoria. Ué? Não tem? Não. Todo mundo é servo. Essa questão de diretoria é porque, de maneira administrativa, a gente precisa ter registrado esse prédio, um documento da nossa identidade. Então a gente tem o CNPJ da igreja, aí você tem o presidente, vice-presidente, a secretária, tesoureiro. Isso é uma coisa institucional, necessária, mas não é igreja. Vocês estão me entendendo? Na igreja, a igreja mesmo, somos todos servos. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Certo? Agora, gente, não é possível ser um cristão sem igreja. Você é órfão. Não pode existir cristão sem igreja. É uma situação anormal. Olha esse versículo aqui. Assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ser cristão é pertencer a um corpo. Quem faz parte da igreja? Todos os cristãos, desde Atos capítulo 2 até hoje. Os que já morreram, estão no céu. Os que estão espalhados pela terra, que creem em Jesus, que são nossos irmãos. Essa é a igreja que você não consegue ver. Esse é todo o corpo de Cristo. Nosso caso é uma igreja local. E tem a igreja, vamos dizer assim, submística, que são todos os cristãos espalhados pelo mundo. Desde os que morreram até o último que vai crer antes de subir ao arrebatamento. Então é um privilégio fazer parte da igreja. Você considera essa igreja como sua? As pessoas lá fora, elas falam assim: eu vou naquela igreja. Ou falam aquela igreja. Agora, se você faz parte dela,
você fala minha igreja, nossa igreja. Você entende a diferença? Ou você se refere a essa como essa igreja? Alguns líderes do nosso país, hoje não estão falando mais, mas tem uma especialmente, que você sabe quem é, quando ele falava do Brasil, ele falava esse país. Esse país. Nunca na história desse país. Aí eu escutava esse homem falar, eu falava, ué, você é de onde? Você é da Argentina? Você é lá de algum país europeu? Por que não fala nosso país? Você não está dentro? Porque é meu país. É o meu Brasil. E aqui é minha igreja. É minha porque eu faço parte dela. Isso muda tanto a nossa mentalidade. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Fazemos parte de um corpo. 1 Coríntios 12 fala que se um sofre, todos sofrem. Você já sentiu a dor de uma farpa na unha, no pé? Incomoda todo o corpo. Deveria ser essa mentalidade, a gente sofrer quando alguém sofre. Tem um casal que está sofrendo, está em conflito, está em crise de separação, deveria nos fazer sofrer, orar por aquela família. Um garoto que está nas drogas, a mãe está sofrendo, deveria ser motivo das nossas orações, nosso interesse, cuidado por aquela família, porque poderia ser meu filho, poderia ser o seu, não é filho do outro, é filho nosso. É a galera aqui nossa, da nossa comunidade, que está crescendo com nossos filhos. Se ele não está bem, o meu também não está bem, até porque o meu vai casar com aquele. Ele tem que estar bem, tem que ter o meu para estar bem. Se seu filho ganha um bom emprego, amém, vamos celebrar juntos. Entrou numa faculdade boa, amém, vamos celebrar juntos. Meu filho entrou essa semana numa boa faculdade, eu fiquei feliz. Os irmãos me cumprimentaram, eu falei, não sou eu não, meu filho, mas estou muito feliz também. A gente deveria celebrar as conquistas dos outros como se fossem nossas, não é verdade? Olha só essa afirmação aqui. Gente, vocês são um pouco desanimados, aí eu fico desanimado. Vamos agitar aqui. Vamos agitar aqui. Para Paulo, ser um membro da igreja não se referia a uma fria entrada para uma instituição, mas tornar-se membro vital do corpo de Cristo. Se cortar um pedaço do seu dedo, o que vai acontecer com ele? Acabou, não é? Não recupera. Perdeu o dedo, a menos que você coloca de novo lá e cola e tudo mais. Mas nós somos membros da igreja, a gente não sobrevive sem a igreja, você vai morrer se você se isolar. Eu escrevi um texto, está no livro que eu escrevi. Escrevi um livro, tá, pessoal? De vez em quando a gente não fala e o povo esquece. Obrigado, Rosi, que achou o meu livro aí. Eu pensei que tinha acabado tinha esgotado, mas aí compra esse livro que eles vão publicar de novo, tá bom, pessoal? Mas então eu vou ler um texto aqui, minha declaração de amor para com a igreja. Eu amo a igreja porque ela veio a existir por intermédio de Jesus e ela foi comprada pelo precioso sangue dele. Eu amo a igreja porque ela é feita de pessoas, não de alvenaria, como eu, gente carente, perdoada, nivelada da mesma maneira, pecadores em transformação, independentemente da placa denominacional. Eu amo a igreja porque ela existe há mais de 2000 anos, é a única organismo que tem a mensagem de esperança para o planeta. Eu amo a igreja porque em qualquer lugar do mundo ela fala a mesma língua, a língua do amor que Jesus falou para a gente amar uns aos outros. Amo a igreja porque ela tem o compromisso de ensinar verdades que transformam, libertam e trazem dignidade ao ser humano. Eu amo a igreja porque ela me aceita como eu sou, me ampara, abraça, encoraja, me repreende na busca do meu aperfeiçoamento. Eu amo a igreja porque é uma comunidade de gente aprendendo a compartilhar dons, recursos, fazendo de tudo para promover o ser humano. Eu amo a igreja porque eu preciso de limites, de cobrança, de carinho e outras demonstrações de afeto sincero. Eu amo a igreja porque, apesar dos falsos líderes da história, ela sobrevive e continua transformando o pecador rebelde em adorador do Deus vivo e verdadeiro. Eu amo a igreja porque ela tem uma missão santa de salgar e brilhar na sociedade.
Eu amo a igreja porque ela valoriza a família, a lealdade conjugal, o respeito ao idoso, a honra aos pais, o trabalho honesto, e ela é contra toda abuso de autoridade. Eu amo a minha igreja local, que ela faz parte da igreja maior, povo de Deus, formada de gente que nasceu de novo e tem seu nome escrito no livro da vida. Eu amo a igreja porque é a única que tem título, a honra, a posição de ser a noiva de Cristo e aguarda o mais digno noivo para reinar com ele para sempre. Amém? Amém. Deixa eu falar um pouco sobre meu compromisso com a igreja. Vou terminar com esse ponto. Os privilégios de pertencer à igreja de Jesus e agora meu compromisso com a minha igreja. O Expedito fez uma pergunta aqui. Se a igreja fosse feita de pessoas como você, Como ela seria? como ela seria? Você entendeu essa pergunta? Você acredita que um dia eu estava ali na porta e perguntei para uma pessoa que não está mais com a gente, eu fiz essa pergunta, em Expedito, eu fiz essa pergunta. Se a igreja fosse de gente como você, como ela seria? Sabe o que a pessoa me respondeu? Não existiria igreja, pastor. Nossa. Aí eu assustei. Por quê? Cara de pau, rapaz. Eu não estou nem aí. Eu venho aqui quando dá, quando der. Eu não faço absolutamente nada. Nunca contribuí com nada com essa igreja. Então, se dependesse de mim, eu não existiria. Aí eu imaginei, talvez ele nunca realmente teve transformação. Nunca creu. Não é verdade? Porque dar uma resposta dessa, até interessante que ele foi sincero, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, para finalizar aqui, sobre a diferença de colonização dos Estados Unidos. Segura aí, parece que eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou voltar, tá bom? A diferença de colonização dos Estados Unidos e a diferença de colonização do Brasil. Segura aí que eu vou voltar. Quando os Estados Unidos foram povoados, o tipo de colonização norte-americana foi feita de famílias da Inglaterra, alguns da Holanda, aquela região lá, Grã-Bretanha, Escócia e tudo mais, foram para os Estados Unidos, fugindo de um rei que dominava a Inglaterra e a igreja. E eles eram perseguidos, que eram protestantes, não concordavam, foram perseguidos. Quando eles saíram da Inglaterra, naqueles navios, e indo para lá, aquelas famílias, chamadas peregrinos, eles foram para a América com essa mentalidade: nós vamos para um novo mundo, cultivar a terra, desenvolver cidades, educar nossos filhos, criar universidades lá. Nós vamos cuidar daquele país e levar prosperidade para onde a gente vai morar. Lindo isso, não? Brasil. Os portugueses que saíam do Brasil para cá eram os portugueses que não tinham compromisso com o país, era gente. Alguns que eram até prisioneiros que foram libertados para vir para o Brasil, ladrões, vigaristas, políticos corruptos. Você vê que a história é nossa longa, né? Gente que não gostava de trabalhar, gente que sabia que aqui tinha ouro, tinha pedra preciosa, vieram saquear o Brasil para voltar para Portugal. Vieram extrair o melhor da terra para o Brasil, o ouro do nosso país, e levar. Eles não tinham compromisso de trabalhar aqui, de desenvolver o país, era para saquear, era para extrair, era para sugar. Os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo, militar e econômica. A Constituição norte-americana, os ideais de liberdade que tem na Constituição norte-americana foram baseados na Bíblia.
de respeito e de liberdade. Eu não estou defendendo os Estados Unidos aqui, tudo que aquele país faz, não, gente. Tem muito lixo que é produzido lá e muita coisa ruim. Mas, por outro lado, tem muita coisa boa nos americanos, inclusive missões. Nós somos fruto de missionários norte-americanos que vieram para o Brasil e para outros lugares do mundo. Por que eu estou dizendo isso? A colonização norte-americana era uma colonização de desenvolvimento, de somar, de desenvolver o lugar. A do Brasil era de aproveitar, era de explorar. Por isso que fala colonização de exploração. Não sei lá em Angola, os portugueses fizeram estrago lá também. Não é, gente? Não foi só aqui não. A gente se entende, nego, velho. A gente se entende. Não é? Não é só você que sofreu com eles, não. Agora eu me entendi o que eu estava falando. Ah, já sei. Lembrei. Eu quero agora fazer uma comparação, porque tem gente que trata a igreja como lugar, como se você fosse uma pessoa que vai aproveitar da igreja. Você não ama a igreja, você usa a igreja. É gente que não se importa com ela, se ela está bem ou se ela está mal. É um consumidor de produtos religiosos. Você não tem compromisso. Você entra e sai e está pouco se lixando com a vida dos outros, com o andar da igreja. Você não apoia nossos projetos missionários. Não tem interesse, não move seu coração. A gente fala aqui de projetos para atrair as pessoas. Você faz parte, como aquela multidão que seguia Jesus, você era curioso. Quando Jesus jogava pesado, ele saiu. Mas já tem um outro tipo de pessoa que o coração dele está na igreja. Ele ama, ele é presente, ele participa. Eu anotei alguns pensamentos aqui para não esquecer. Quem ama, cuida. Se você ama a sua igreja, você fala bem dela. Você contribui financeiramente, eu não estou falando só de dízimo, não. Você participa do projeto de construção, você participa de missões. Você vê uma coisa negativa, você fala, o que eu posso ajudar? Porque você está criando o seu filho aqui. Se você falar, nosso louvor tem tão pouco músico, né? O Oséias ontem falou para a gente. Ele se dispõe a dar treinamento para formação musical. E a maioria dos alunos do Oséias que vem aqui são pessoas fora da igreja. Alunos que ele tem aqui no Horto. Porque muitos de nós estão pouco se lixando com a oportunidade que você tem de poder criar seu filho, ou você estudar música aqui, e a gente não vai deixando passar. Aí a gente precisa de músico. Quem é que vai fornecer músico para nós? Somos nós. Somos nós. Se tem um CR aí, não me importo com isso não. CR, o que é isso? Estou correndo e resistindo. CR, estou correndo e resistindo. Isso aí é uma doidinha da igreja. Então, muito bem. É gente traumatizada. É gente que tem história aí de drogas, família quebrada. Eu estou bem na fita. Seu coração é enganoso, é sujo, é carente. Todos nós temos algum déficit de caráter. Todos nós. Todos nós temos um pontinho de desequilíbrio. Eu estou falando com vocês, minha família, eu tinha 3 esquizofrênicos, minha mãe e mais 2 na família ainda. É um milagre estar aqui falando com vocês. Eu fiz o CR no ano passado, me ajudou. Porque às vezes dá uma deprê, aí eu fico lembrando de passagem da Bíblia. Ser forte e corajoso. Gente, como é que você trata a igreja? Você trata como cliente? Ou você trata como, eu estou formando aqui minha família? Porque desde que seu bebê nasce, a gente já faz chá de bebê, aí seu filho começa a crescer. Nós participamos do nascimento, né? Não estou dizendo que todo mundo participa, mas alguns participam da sua vida, não é verdade? Aí você vai crescendo, recebe reforço do ensino aqui infantil, vai crescendo, e a gente vai investindo, tem EBF, tem
acampa dentro, e a criança está crescendo, vira adolescente, tem professor instruindo a respeitar o pai, respeitar a mãe. A gente ensina sobre sexualidade, namoro, está crescendo. E vamos ensinando. Daqui a pouco você casa, a gente está junto na cerimônia lá, somos família também, estamos prestigiando. Daqui a pouco você tem filho, tem curso sobre educação de filhos, você aprende com outros irmãos aqui como criar filho, e está crescendo, e seu filho vai crescendo, e você vai envelhecendo, e você tem conflito com a sua esposa, e a igreja está ensinando, fazendo parte da sua caminhada. Aí se você precisar, até quando você morrer, a gente está lá. Você entendeu? Tomara que você não precise. Mas se você precisar, família, a gente está lá. Tomara que a gente não passe pela morte, né? Que não deveria aguardar a vida de Jesus, não é verdade? Meus irmãos, vamos ler. Antes de eu terminar. Eu queria o máximo da sua atenção aqui. Antes de eu terminar. Paulo diz para Timóteo, eu estou descrevendo algumas coisas para você se portar na igreja de Deus. A igreja está reunida. Então, deixa eu pedir uma coisa para você. O nosso culto começa a que horas da noite? Às 19. 19 horas. É 19h10? É 19h20? É 19h30? Por que você chega tarde? Estou dizendo para você que chega tarde. A gente deveria aproveitar cada minuto. E 19 horas está todo mundo ali. A gente tem que levantar toda hora para beber água? Você já foi a um cinema de 2 horas de duração? Tem filme que tem até 3 horas de duração. Dá uma baita sede. Você levanta lá para beber água? Levanta? Imagina naquela escuridão, você levantar aqui, dá licença aqui, gente, estou. Vou beber água. Vai fazer isso, faz um teste lá. Vai no estádio de futebol, são 90 minutos de jogo. Alguém levanta lá para ir ao banheiro? Por que a gente tem que levantar? Por que tem que ir lá beber água? Quando você vai ao médico, fala o horário para você, você chega atrasado? Marca lá 2 horas da tarde, você chega às 2h30? Quando você vai para o seu trabalho, você chega atrasado? Se você chega todo dia atrasado, o que acontece? Alguma coisa vai acontecer. Não é verdade? Por que na igreja a gente tem que chegar na reunião atrasado? Voltando a falar da água. A gente vai usar garrafinha agora. Os copos descartáveis estão com dias contados. Amém? Amém. Amém. A própria prefeitura está proibindo descartável. Vamos fazer a nossa parte? Amém. Poluir menos o planeta e evitar gasto também? Então, estão com dias contados. A gente vai deixar daqui uns dias um pouco lá com a Rosinha na livraria, porque até a gente se acostumar. Então, para pegar o banco, vai ter que pedir para ela. Até a gente se acostumar, tá? É uma fase de transição. Mas a gente pede que você, não só para a igreja, tá, pessoal? Procura levar uma garrafinha de água por onde você andar. Na sua mesa de trabalho, no carro, porque isso você está contribuindo também. Tá certo? E chega de ficar com um copinho aqui, treque, amassando o copinho, que atrapalha a gente. E vamos parar de ficar levantando na hora do culto? É ruído, atrapalha. Agora, se você tem diabetes, tem algum problema para ir ao banheiro, fica ali pertinho, por ali. Aí você sai discretamente, tudo bem, a gente entende. Entendido isso? Vamos melhorar a nossa pontualidade? Escutei um amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Papel. O nosso boletim, a gente passou 2 meses avisando. Não teremos mais boletim. Porque tudo que você precisa saber acontece aqui. A gente informa. Tudo que acontece na igreja. Aliás, tinha coisa no boletim que a gente tinha que alterar. Não dava nem para cumprir. Hoje você é bem informado. E vamos ter um boletim eletrônico também. Gente, não é melhor economizar papel? É um custo a menos? Você entende a importância disso? Então vamos ficar de pé e vamos ler esse texto aqui. Hebreus 10. De 23 a 25. Vamos ler o 24 a 25, tá?
Hebreus 10. Hebreus é depois de Filipenses, depois de Timóteo. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, porque se a gente não ler a Bíblia, a gente fica mal acostumado. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha o 25, gente. Olha a importância do nosso culto. Não deixemos de reunir-nos como igreja, ou como assembleia, ou como povo chamado para servir Jesus, segundo o costume de alguns. Tem alguns que têm o costume de abandonar a igreja. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Então a igreja, ela funciona para nos encorajar, animar, fortalecer enquanto a gente aguarda a volta de Jesus. Nós vamos, podem sentar, nós vamos passar um vídeo agora. Estamos nos despedindo aqui de quem nos acompanha pelo Face, pela internet. Deus te abençoe. Obrigado pela participação de vocês. Então, nós estamos encerrando essa parte agora. Nós vamos ouvir um vídeo, mas enquanto isso,